Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Engrandecido seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus, nós estamos mais uma vez com você, participando de um culto doméstico que vai através desta emissora de televisão, que traz até você a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem sido um privilégio muito grande poder participar deste grande acontecimento que está tomando lugar na Terra nesta hora, que é a preparação para o evento mais glorioso, que é a intervenção de Deus na Terra para devolver àqueles que se prepararam para este acontecimento o domínio de todas as coisas. Conosco aqui no programa hoje, o pastor Messias, lá de Salvador, com a sua simpatia, não é? E com a felicidade também de poder falar ao povo sobre as convicções que existem em seu coração para este momento. Certamente, um privilégio estar de volta com o senhor mais nesse programa de Fé Perfeita, e sabemos que certamente Deus tem abençoado muitas casas, muitas famílias, muitas pessoas, e será assim também nesse programa hoje. Amém. Nós estamos aqui para falar sobre coisas eternas. Então, quando nós pensamos na eternidade, nós recorremos a um fato de onde começou e onde terminará. Quando você chega diante desta situação, você diz: eternidade não tem princípio e nem tem fim. Como explicar isto? Para que você que está em casa pudesse entender que nós não estamos aqui apresentando um evangelho apenas para a melhoria da sua condição financeira, ou do seu casamento, ou da sua saúde, mas há uma preocupação que pesa sobre nós, é para falar para você sobre como regressar para a eternidade. E a eternidade é algo que não tem princípio. E Deus, então, na sua infinita misericórdia, abre um parêntese. Este parêntese chama-se tempo. E dá ao ser humano a oportunidade de viver aqui na Terra. E agora nós estamos chegando ao momento em que Deus fechará este parêntese, quando nós deixaremos o tempo e regressaremos para a eternidade. Para falar sobre isto, eu me recordo, pastor Messias, da experiência que aquele cristão teve junto com o rei da Inglaterra, lá há muitos séculos passados, quando ele tentava explicar para o rei sobre o que era ter vida eterna. E diz a história que eles estavam assentados ao lume de uma fogueira, e ele, juntamente com o rei e algumas pessoas, debatiam sobre o tema da vida eterna, da eternidade. E eis que do nada, então, sai um pardalzinho da escuridão e vem e pousa perto daquela fogueira, e daqui um pouquinho ele bate asas e vai para a escuridão. E o cristão virou para o rei e disse: é isto que eu estou tentando te explicar. Viemos da eternidade
assentamos aqui nesta dimensão sobre luz, matéria e tempo e regressaremos num dia deste para onde nós viemos. Amém. Então, quando nós falamos sobre isto, nós nos deparamos com um fato que pouca gente presta atenção. É que existe uma lei, e eu gostaria de aqui fixar uma base para este programa e para os programas que se seguirão. Nas palavras do grande sábio Salomão, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Então, nós falamos que viemos da eternidade, fomos colocados no tempo e Deus deu a mim e a você, dentro do período em que nós vivemos aqui, a oportunidade para plantarmos e colhermos aquilo que nós plantamos. Falando um pouquinho sobre a lei do plantio e da colheita. O que o senhor teria para dizer aos nossos telespectadores sobre esta grande lei de plantar e de se colher aquilo que se plantou? Primeiramente, para ser lei, pastor César, tem que ser verdade. E a palavra é a verdade. Se uma coisa sempre se repete, então a própria ciência declara que isto é uma lei, uma verdade científica. Mas muito mais forte e verdadeira do que uma lei da ciência é a lei da palavra de Deus. E em Gálatas somos ensinados que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos também. Isso está em Gálatas 6, eu vou ler para nossos telespectadores. Está escrito assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, para termos sucesso na vida, nas coisas, nós devemos semear a boa semente, que é viver uma vida correta diante de Deus. Tendo as sementes corretas plantadas a seu tempo, elas produzem frutos para a vida eterna, pastor César. Muito bem, pastor Messias. Quer dizer que o senhor disse que existe uma lei, esta lei é a palavra e a palavra é uma semente. Sim, senhor. Então nós iniciamos aqui dizendo que se nós semeamos boas coisas, vamos colher boas coisas. Nós conhecemos, vamos tomar como base, por exemplo, a história da nossa nação. Como começou? Você é lá da Bahia e foi lá onde tudo começou. Sim. Nós conhecemos como isto aqui, este país que nós vivemos, teve seu início. Como Pedro Álvares Cabral veio, como o rei de Portugal enviou para cá coisas boas, não é? Então parece que nós estamos entrando em política, mas não é política. E quando nós vimos que para cá a história relata o envio de pessoas desonestas, de prostitutas, e junto com eles uma bandeira que carregava a encíclica da cruz, mas na verdade representava uma religião, plantou-se nesta nação princípios que eram coerentes à palavra de Deus ou eram incoerentes com aquilo que as Escrituras ensinaram. Não, nós não somos ensinados na Bíblia a sermos ladrões, a nos apossarmos do que não é nosso, a invadirmos, a saquearmos, a sermos comerciantes. E foi isso que aconteceu. Nós fomos colonizados, a intenção deles era saquear, tirar o pau-brasil, ouro, as riquezas daqui. E a religião que está interessada também em riqueza, a religião mundana, porque a verdadeira religião não é assim, disse Tiago, é acudir os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Mas o que veio para cá não foi uma religião verdadeira, não foi um princípio correto das Escrituras. Eles vieram se aproveitar, saquear, e assim deixaram essa semente de saque, de roubo em nossa nação, pastor César.
Aquele grande escritor que escreveu aquele livro, Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro, ele faz uma retrospectiva da colonização do Brasil, do plantio que se fazia aqui, quando na verdade era... Isso é uma mancha para a bandeira do Brasil. Sim. Na verdade, o que se fazia aqui, o que se fizeram com os índios, com o povo que vivia aqui, mais tarde, o que se fez com os negros que foram trazidos da África e se tornaram escravos, as barbáries, os crimes. E tudo isto tinha um aval da religião, porque ainda no livro O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro diz assim, que o Papa, numa bula, havia concedido aos homens que vinham para aventurar e conquistar novas terras, concedia em nome de Deus a propriedade de onde eles conquistassem, desde que a religião católica fosse implantada aqui. Então, a qualquer custo, tudo isto que nós vimos na história, de roubos, de atos desonestos, de escravatura, de humilhação dos pobres, de invasão das terras indígenas, dos massacres que foram efetuados aqui, tudo isto por trás tinha um aval do Papa, da Igreja de Roma, que trouxe para o povo esta herança. Então nós temos hoje, passado mais de 500 anos desde a colonização desta nação. Como é que nós estamos vendo o que foi plantado ser colhido nos nossos dias? De novo, a Bíblia não falha. Se plantamos isso quando fomos começados aqui em nosso Brasil, então só poderíamos colher isto. Nós temos desigualdade social, nós temos racismo, nós temos problemas de violência, desrespeito, porque foi isso que nós recebemos no princípio. E esta religião, porque alguém pode pensar, pastor César, que referimos a uma certa religião, mas quando você coloca homens para liderar, em vez de Deus liderar, através do conceito bíblico a semente, nós temos distúrbio. Porque em outros lugares houveram também, outros países, houveram problemas, e não foi por causa de uma igreja especial. Por exemplo, a Alemanha nazista era uma Alemanha protestante. A semente lá não foi uma semente católica, porque não estamos contra uma igreja em especial, uma denominação. O conceito de um homem dominando é o que nós estamos contra. Porque quando o homem domina, ele coloca a sua semente, que são os seus conceitos. Mas quando Deus domina, Deus então põe a sua semente, que é a sua palavra. Desta maneira, a Alemanha protestante deu luz ao nazismo, quando Martinho Lutero, cerca de 500 anos antes, tinha dito que um judeu bom era um judeu morto. Na verdade, Martim Lutero era um monge do catolicismo que já imperava na Alemanha e que, com toda a sua boa intenção, tentou reformar os princípios que a Igreja Católica houvera implantado naquela nação e em todo o seu império papal. Na verdade, o que Martim Lutero trouxe para a Alemanha é algo que caminha assim. Nós nunca vamos separar a religião da proximidade da política, do social, do povo. Não é da política propriamente, mas do povo. O povo está aí. Se os governantes fossem instruídos corretamente, tivessem temor de Deus, não usassem o poder para destruir, para o roubo, para a ganância, e tivesse uma igreja, porque eu quero falar aqui assim, a igreja, ela sempre agiu de maneira contrária ao que nós vemos na Bíblia Sagrada. Ela está completamente fora. Mas se a igreja tivesse uma posição definida
eu tenho certeza que o governo teria que pensar duas vezes, porque a igreja sempre teve uma grande influência sobre a sociedade. Hoje nós ouvimos aqui para falar sobre um país que é laico. Mas você vê que é laico, entre aspas, porque o dedo da igreja está em quaisquer decisões. Aqui, se a igreja se manifesta e fala, o povo toma uma posição. Então, na verdade é que a igreja teve um comportamento mau, nunca se posicionou para semear a palavra, ela media força com o poder público, o poder civil, para se manter no poder, ter sua influência, e ela nunca usou aquilo que Jesus deu à igreja para fazer, que era pregar o evangelho. Então, o que falta é, na verdade, assim, a Alemanha teve o seu momento com Martim Lutero, nasceu ali uma reforma, que quando nós olhamos à luz do evangelho, o que Martim Lutero e o que a Igreja Católica fez lá na Alemanha foi apenas dar à luz a um outro sistema, que na verdade era católico. Sim. Melhorado um pouquinho. A gente chama de luteranos, não é verdade? A gente chama de luteranos, mas o que eles estavam plantando? A mesma semente que a Igreja Católica plantou. A Igreja Católica tomou posse de terra, a Igreja Católica se assenhorou da autoridade para mudar, inclusive, a Bíblia. Sim. Em nome de dar dogmas e credos, e isso fez com que a Bíblia perdesse, diante da visão do povo, o valor que ela tem, e hoje nós estamos vendo qualquer pé rapado na sociedade dizer que Bíblia é papel que aceita tudo. Sim. Isto não é nada mais do que a colheita que estamos tendo agora, do que a igreja fez com a palavra de Deus, que foi desacreditá-la. O dogma que diz que a Bíblia vale tanto quanto a tradição da igreja foi o plantio para a Bíblia chegar no descrédito que ela está hoje. Sim. E este conceito que nós estamos vendo dentro das igrejas evangélicas, que você pega a Bíblia e diz assim, olha aqui, quer ver um fato interessante? Tinha um pregador conversando com uma senhora. Esta senhora se dizia pregadora, irredutível, disse, eu sou pregadora, eu prego o evangelho e não há ninguém que possa me impedir de pregar. Aí aquele pastor disse, tudo bem, minha senhora, então eu gostaria de pedir para a senhora pregar sobre este tema. E abriu em 1 Coríntios 14. E Paulo disse, não permito que a mulher ensine nem use de autoridade, porque é uma coisa indecente a mulher falar na igreja. E disse, por favor, pregue para mim sobre este versículo. Ela olhou o versículo e disse, mas aqui não tem o que pregar, aqui, eu vou pregar aqui que a mulher não pode pregar. Está entendendo? Quer dizer, veja, então, a coisa é, quando você mostra hoje para as pessoas que o batismo é em nome de Jesus, que a ceia é com vinho puro, que tem que ter o lava-pés, que não existe trindade, as pessoas não acreditam mais na Bíblia. Eles acreditam naquilo que a igreja mãe plantou, que a tradição vale tanto quanto a Bíblia. Então você está vendo hoje a multiplicação das religiões, que é o quê? O que aconteceu na Alemanha que o senhor falou. A igreja deu à luz a uma filha pervertida. Lutero veio e disse apenas isto, olha, o justo é salvo pela fé. É uma verdade? É uma verdade. Mas é uma verdade híbrida. É uma verdade que não é a verdade absoluta. Ela é uma verdade parcial, porque a salvação não depende apenas de você dizer que eu estou salvo pela fé. Ela é o começo. Então, mas e os dogmas, e as tradições, e o coração de Lutero, que era político, que estava voltado para o poder, e o que Lutero promoveu logo em seguida, que foi, por exemplo, a guerra entre os senhores e os camponeses, que deixou um saldo de mortos. Isto nunca foi o papel da Bíblia. E o plantio que Lutero deixou para este fato que o senhor citou
do comunismo, de ter plantado que o valor de um judeu era a morte. E Lutero chegou a dizer que deveriam ser arrancados até os ouros dos dentes, o que você vê que Hitler fez. O Hitler apenas cumpriu, Martim Lutero fez o plantio e Hitler veio e colheu. E nós estamos vendo hoje a sociedade, sabe, vivendo este padrão. Por quê? Porque a grande verdade do assunto é assim, se você olhar, existe na Bíblia, no capítulo 17, uma mulher que é chamada a grande prostituta. E ela gera filhas. Então, estas filhas também são prostitutas. E se você notar, esta nação foi colonizada por esta mulher. E agora suas filhas tomaram lugar. E o que é que nós estamos vendo? Uma sucessão neste plantio de prostituição, de homossexualismo, sabe, de lesbianismo, de barbaridades, de roubo, viu? Deste assalto da fé que está sendo praticado através da televisão e através da religião, e não é outra coisa senão uma grande colheita. Agora, a pergunta é, e você que está em casa? O que é que você está plantando? O que é que você ensina para os seus filhos? Como é que você vive com a sua mulher? Hein? O que é que está entrando dentro da sua casa através dos programas da televisão e da internet? O que é que você está plantando para as gerações futuras? Como é que serão seus filhos, seus netos, se houvesse uma geração pela frente? Esta é a preocupação desta pergunta. Quando nós voltamos para a Bíblia, nós temos um plantio. Jesus veio e plantou uma semente. Que nós amássemos a Deus. E o Evangelho se resume nisto, com todos os outros ensinamentos. E ao próximo como a nós mesmos. Sim. Aquilo que nós queremos para nós, deveríamos querer para o nosso próximo. E se agíssemos assim, estaríamos fazendo um plantio que vai culminar numa colheita em que todos seremos iguais, sem nenhum espírito de egoísmo, sem nenhuma prepotência, sem crimes, sem adultério, sem mentiras, sem hipocrisias, porque estaremos colhendo a eternidade com Deus, sem nenhuma destas coisas. Mas não é verdade isso? É sim. E colheremos isso porque Deus, no princípio, plantou uma boa semente lá no Jardim do Éden, pastor César. Foi plantada uma semente boa. Havia uma família que vivia em paz, uma família que vivia em comunhão com Deus. E isso foi feito no princípio da criação. Deus colocou essa semente ali de companheirismo com seus filhos. Ele plantou isto. Durante toda a história, isso deu um fruto fora de tempo, mostrando que no futuro, que aguardamos agora, estaremos para sempre com nosso Senhor, num lugar feliz, de paz, de união, de amor perfeito. Ele plantou a semente e nós estamos prestes a colher, todos nós. Você não deseja, para esse telespectador que está em casa, os frutos que Deus espera que todos nós tenhamos? Ou seja, que você que está em casa tenha paz, que você que está em casa tenha uma família que não lhe dê problemas, que você que está em casa tenha saúde, que você que está em casa tenha uma vida organizada, que você que está em casa seja feliz. Este é a única razão que estamos aqui. E que você que está em casa tenha o maior benefício que Deus poderia fazer por mim e por você. Você tenha o perdão dos seus pecados. Pare um pouquinho na sua consciência e veja quantas coisas erradas você já praticou. Mentiras, roubos, adultérios, atos de hipocrisia, atos libidinosos. Você não se envergonha disso? E Deus vir estender a mão para você e dizer: ei, vou te perdoar. Quer começar um novo plantio na sua vida? Preste atenção, não estou convidando você para mudar de religião. Estou convidando você para uma mudança de vida, de começar um novo plantio, para que você possa colher a vida eterna. Dentro do final deste bloco, quero convidar você para
curvar sua cabeça e fechar seus olhos, gostaria de oferecer a você a oportunidade de orar comigo, e eu quero orar com você, pedindo a Deus que te ajude, que te abençoe, porque Deus só tem uma coisa pela qual nos trouxe aqui, não é para falar de igreja, nem da condição da sociedade, mas para dar a você a oportunidade de ver que nós estamos vivendo hoje, na sociedade, na religião, a colheita, e que você talvez esteja colhendo na sua carne atos que você praticou, mas que Deus quer anular e dar a você a oportunidade de plantar uma nova semente, que é a fé genuína na palavra, que vai produzir vida eterna. Pai, no nome de Jesus, oferecemos esta oração para este que está do outro lado, quem sabe assentado, deitado, quem sabe refletindo o que está sendo falado neste programa. Gostaríamos tanto de te pedir, seja misericordioso com esta família, com este lar, com esta pessoa, e a tua mão seja estendida para ela, para perdoar, para curar, para libertar e, sobretudo, para dar a oportunidade de ter uma colheita feliz na eternidade contigo. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém.